Amigos do Peladronete, estamos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Vitinho da Comédia. Tudo bom, Vivi? Tudo ótimo, Gabu. Como é que você tá? Você tá bem? Muito vinho? Tô bem também, tô muito vinho. Vinho o suficiente, não existe muito vinho. Uou. Verdade. Quem tá aqui também é ele, Fernando Maidana. Tudo bom, Fefito? Tudo bom? Feliz dia da Filó com Macaco pra todo mundo, hein? Ah, para com isso. Filó com Macaco é uma hashtag maravilhosa, cara. Filó. Eu ia falar filé com macaco. Caralho, hashtag filó com macaco eu vou aceitar, né, porque é um marco. Eu vou postar no carrossel da capa do Pelada também, o print do WhatsApp que o Maidana mandou o print do Google falando filó com macaco ali, que eu não entendi nada. Ninguém entendeu até agora. Cara, essa barra de pesquisa aleatória sempre coloca umas imagens que eu nunca entendo o que é. E eu tento adivinhar o que é, sabe? Pra mim hoje é o dia da Filó com Macaco. Tá bom. Quero falar que o Gabu falou que não existe muito vinho, são frases que poderiam ser ditas pelo Galvão Bueno ou por Jesus Cristo. Tá. Quem tá aqui na minha vida? Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, essa semana é importante pro futebol mundial, hein? Muito importante. Então, isso aí, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vamos, vou deixar no ar. Então, vamos, meus amigos. Ia falar da Filó ou do vinho. Para. Ou de macaco. Muito vinho e pais separados. Porra, bom, hein? Ô, coitado. Caralho, foi o Vidani que disse, vocês ouviram, né? Ele tá mudando. Eu gosto de sofrer, meu amigo. Ó, vou começar o programa de hoje avisando o primeiro recado mais importante. Novo site do Peladinha no ar, senhoras e senhores. Olha aí. Peladananet.com.br, o blog morreu, nasceu um site mais simples, não tem aí um post por episódio. Agora o post é simplesmente o site, não tem mais post. Então o link para as coisas que a gente comenta no episódio, para os projetos paralelos, vão estar na descrição de todos os episódios do Peladinha. Como a gente fala aqui, né, deles. Então se você quiser ouvir o Fábrica de Filmes, ouvir o Vortex, por exemplo, ouvir os outros projetos aí, o Mal Acompanhado, tem link no episódio, na descrição do episódio, por onde quer que você esteja ouvindo. Ah, Vidani, quando tiver link de conteúdo também aí, uma foto que você vai postar e tal, ou eu vou botar no Instagram, num carrossel, na própria capa do episódio, ou eu vou colocar na descrição do episódio também, então você vai estar sempre ali. O site agora é um institucional para você ver quem faz o Peladinha, conseguir ouvir os episódios e conhecer um pouco mais do financiamento coletivo. Daqui a pouco a gente fala disso no bloco sobre o financiamento coletivo, diretamente porque o Padrim acabou, né, esse mês já não aceita mais apoios novos, e o apoia.se veio para o Peladinha também, então estamos no Apoia-se, com a campanha do Pelada também, já está trocado o Padrim pelo Apoia-se. Você que era do Padrim, migre para o Apoia-se ou para o Patreon, se você preferir. Redes sociais agora nossas, tá tudo no site também, você pode ir lá mais fácil, em peladranet.com.br para as nossas redes sociais particulares, ou as redes do Peladinha também estão lá, o Twitter, o Instagram e o grupo de Telegram. Acesse de verdade o peladananet.com.br e vê lá que você vai encontrar tudo que a gente comenta por aqui. Recados aqui, Vitinho, o seu Apoia-se também, né, Vitinho? Tá rolando firme e rolou essa semana, né, dia 31 de março, o lançamento do seu documentário, Vitinho. Exatamente, 31 de março, meu aniversário, eu lancei um documentário Cigarrinhos de Chocolate ao Negro, que conta minha luta aí contra o meu vício, tentando passar um mês sem fumar. E aí essa história, maconha, né, eu nunca fumei cigarro, sou contra o cigarro. Tá certo. Enfim, um documentário aí que eu lancei especial, dá um trabalhão, as pessoas estão curtindo muito, então tô muito feliz pelo feedback positivo de quem gostou, quem não gostou, cala a boca, por favor. Cala a boca, guarda pra você. Mas tá muito foda, Vitinho, tá muito bom mesmo, parabéns pelo trabalho. E Fábrica de Filmes também saindo, inclusive preciso gravar um texto que eu lembrei agora pro Rafa Castro, senão ele vai me agredir. Mal Acompanhado também saiu essa semana aí, pra você ouvir a gente comentando sobre esse BBB que tá insuportável de tão chato e já acabou. E essa semana saiu Dentro da Minha Cabeça, lá no, inclusive saiu o site novo do Dentro da Minha Cabeça também, dentro da minha cabeca.com.br, porque não tem cedilha. Olha aí. E essa semana estamos no episódio 14, Clube dos Desajeitados Sociais, com participação de show do Vitinho, hein? Exatamente, mostrando que eu sou um cara pra dentro, apesar de não parecer. A gente falou sobre a nossa falta de habilidade de cumprir essas obrigações comportamentais da sociedade, né, Vitinho? Desde que a gente conversou ali no episódio 14, do Dentro da Minha Cabeça, que também lançou seu próprio Apoia-se, seu financiamento coletivo. Vai lá no site do dentro da minha cabeça.com.br sem cedilha, pra você conhecer e colaborar com o que couber no seu orçamento a partir de R$1, tá bom? Dentro da Minha Cabeça também aí, por favor, dê essa chance, você que ouve o Peladinha e ainda não ouve meu outro projeto que é o Dentro da Minha Cabeça, ouça, essa semana tá eu e Vitinho lá e o papo tá super divertido e tranquilo. E
semana que vem, Pietra Príncipe, hein? Simplesmente. Olha aí, e eu queria falar que é cientificamente comprovado, dentro da minha cabeça aumenta em 50% a velocidade que você lava a vasilha da sua cozinha. Tá vendo? É absurdo. Importante, Absurdo. essa é uma informação importante. Eu acho legal isso aí, a internet unindo familiares, né, cara? É. Vidani, o príncipe com a Pietra Príncipe, foi interessante essa união aí. Não, obrigado ao meu hater que foi me xingar e me deu a amizade da Pietra Príncipe. Isso é uma história maravilhosa, deliciosa. Fico muito feliz em saber que o cara quis me atingir. É aquele negócio, né? Joga pedras pra mim, jogaram pedras, vou juntar todas elas, construir um castelo e enfiar dentro do seu cu. É isso que eu vou fazer pra me vingar desse otário. Muito obrigado, um beijo, hater. Tenta de novo amanhã, hoje não deu. Enfim, esses são os recados do programa de hoje, uma virada breve agora pra gente começar o programa no assunto sério. No próximo domingo, 7 de abril, a resposta histórica do Clube de Regatas Vasco da Gama completa 100 anos. E eu achei pertinente a gente comemorar esse feito aqui no Peladinha, contando mesmo que de forma resumida o que é a resposta histórica, que com certeza todo veículo vai contar aí esse fim de semana. É uma das histórias que eu particularmente, não só por ser torcedor do Vasco, mas como fã de futebol e como ser humano que se interessa pra se engajar, qualquer ser humano que se sensibilize por histórias sociais de combate, no caso que é o racismo, deveria conhecer a história da resposta histórica, por isso que eu trouxe pra cá. Eu não sei quanto Maidana e Vitinho sabem da história, ou sabem por cima, mas eu acho que é um momento legal pra gente discutir ela e, enfim, explicar pros nossos ouvintes, né, do que se trata, porque eu acho que é uma história que, apesar de grande, pra nossa geração ela é pouco difundida, né? Muito pouco, né? E talvez seja a mais importante do futebol brasileiro inteiro, assim. Pegou do mundo até se bobear. É uma das mais importantes mesmo. É uma revolução, praticamente, né? É, total. É um bater o pé e não se curvar diante do sistema que quer derrubar um time por ser um time formado por... Como o Vitinho vai explicar aí, né? O Vidani vai explicar melhor. Enfim, de forma simples, dá pra dizer que a resposta histórica em si é uma carta, escrita pelo então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, que se tornou imediatamente um marco na luta contra a discriminação racial no futebol, em especial, mas estende pra fora do futebol também. Para entender a carta, vou dar um contexto básico sobre como começou o futebol no Brasil, pra gente entender qual que é a relação. Porque a gente cresceu num contexto que o futebol, né, Vitinho Maidana, é um esporte popular, né? Todo mundo joga na rua, todo bairro tem seus campinhos, e o rapadão, e quadra, e hoje em dia tem taça das favelas, e tanta coisa popular envolvendo o futebol. Parece muito acessível, né? Exato. Parece que é só você sair chutando qualquer coisa no chão. Exato. Mas pra gente lembrar, o futebol veio da Inglaterra, certo? Então, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do XX, a história do futebol nasce bem elitista, como em todo lugar do mundo, né? A história do futebol nasce elitista. É natural que os ricos que viajavam e conheciam o mundo trouxeram o futebol da Inglaterra, né? Junto de marinheiros europeus que frequentavam o Rio, enfim, trabalhando, né? Então, o futebol era uma coisa praticada por operários ingleses, mas que vinha para o Brasil pelos ricos, né? Por quem conhecia a Europa, porque tinha condição, imagina, numa época, né, pré-aviação, né? De barcos e etc, de navios. Era difícil pra caramba viajar o mundo pra conhecer coisas novas. Não tinha internet, gente. Não tinha TikTok, né? Então, pra gente situar a história disso, até vou pedir desculpa e licença, porque eu não sou historiador, né? Não sou. O que eu sei é do que eu pesquisei pra fazer a pauta e do pouco que a gente estuda de história e tal, mas acho que vale a pena sempre se aprofundar nessa história. Mas vale a pena a gente relembrar que a data ali, fim do século XIX, começo do XX, casa com poucos anos depois da abolição da escravatura no Brasil, que é de 1888. Como todos sabemos, nunca existiu a abolição da escravatura no Brasil, né? Oficialmente ela existe, mas por completo o que aconteceu foi a troca da escravatura por um regime de racismo que tratava os escravos livres como cidadãos de segunda classe. Sim, aí uma segregação e um período muito complexo, né? Até para esse programa aqui é difícil. Marginalização, exato, surgimento de favelas e tudo mais, acho que expansão disso, né? De rejeição das cidades brasileiras para a população negra, que foi jogada para as margens, para as periferias. Então, isso começou a acontecer ali depois que a escravidão foi sendo abolida, né? Oficialmente, pelo menos. E aí, voltando para focar no futebol, os principais clubes do Rio de Janeiro são muito antigos, né? Os do Brasil, de maneira geral, mas do Rio de Janeiro principalmente. O Flamengo é de 1895, o Vasco é de 1898. Ambos são clubes de regatas, né? O Fluminense é de um pouco depois, mas ele já é Fluminense Football Club, então ele já é de futebol mesmo, de 1902. E ele é fundado por um filho de cidadão inglês, que é o Oscar Cox. Os times do Rio de Janeiro são muito antigos, acho que é isso que dá pra dizer. E naquela época o futebol profissional engatinhava, né? Não existia futebol profissional, ele era muito amador, enfim, ele era amador por categoria mesmo, não é porque ele era ruim, no sentido de os jogadores trabalhavam em outras profissões, né? Não era exclusivamente jogador, não era profissionalmente jogador. Então, até os anos 20,
mais ou menos, o esporte era, como eu já disse antes, elitista, ligado a um ideário de modernidade europeia. Então se via o futebol sendo praticado, olha só o que a Europa trouxe de maravilha, né, de modernidade. Era isso. Assim que se via. No Rio de Janeiro se dava pela dominação dos clubes da zona sul da capital, que era a área mais rica da cidade, no futebol, né? Enfim, a área mais rica e mais profundamente racista por consequência, obviamente, né? Então, negros, pobres e analfabetos não eram bem-vindos no futebol profissionalizado, que causava uma grande diferença técnica e de condição física em favor dos jogadores vindos das elites, que não precisavam dedicar seu tempo ao trabalho assalariado também. Então, basicamente, esse é o resumo do porquê existiu a resposta histórica. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, tá? Em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol, que era a LMF, passou a chamar Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, LMSA. O jornal O Fluminense publicou a seguinte determinação. Se liga nesse artigo do jornal, gente. 22 de maio de 1907. Comunico-vos que a diretoria da Liga, em sessão de hoje, resolveu por unanimidade de votos que não sejam registrados como amadores nesta Liga as pessoas de cor. Para os fins convenientes, ficou deliberado que a todos os clubes feriados se oficiasse nesse sentido, a fim que, cientes dessa resolução, de acordo com ela, possam proceder. Então, basicamente, dando um comunicado dizendo que não pode jogar a pessoa de cor. Esse é o recado publicado num jornal da época. Cara, bizarro a naturalidade que esse texto é escrito, né? É muito esquisito, cara. Quando eu afirmo, né, Vitinho, que a abolição da escravidão nunca acabou, é por isso, tá? A escravidão acabou, ok, o regime acabou. O que acabou acontecendo é que os caras não tinham onde trabalhar e trabalharam pra quem? Pros antigos senhores, donos de escravos, por merreca quando tinha salário. Então, assim, acabou a escravidão, gente. E sem ter acesso a nada, né? O cara, se ele quisesse jogar futebol, ele não podia, simplesmente porque ele era negro, é só isso. Sim, ele não tinha acesso à alfabetização, à leitura, estudo, a nada, né? O acesso a tudo era restritivo. Bizarro. E um exemplo até, coisa que aconteceu até um período bem depois, né? Histórico, mas nos Estados Unidos, por exemplo, no basquete, os jogadores brancos, eles não conseguiam enterrar, porque eles não tinham uma média de altura e nem o porte físico pra isso. E aí, quando os jogadores negros começaram a enterrar, proibiram a enterrada. Caralho. Como se fosse o cara tá infringindo uma regra do jogo. É um ótimo paralelo. Essa LMSA que eu falei, ela foi dissolvida no fim de 1907. Surgiu uma nova liga no ano seguinte, que não teve uma proibição direta de participação de negros e pobres, mas eles ainda eram preteridos. Então, apesar de outros times terem tido negros e pobres em seus plantéis ali ao mesmo tempo, o Vasco foi o primeiro a profissionalizar os seus atletas com essas origens e o primeiro de um bairro pobre a ser campeão. Em 1922 o Vasco teve uma ascensão meteórica, em 1923 foi campeão carioca, e aí chocou os clubes da elite carioca que até então não tinham sua hegemonia ameaçada, né? O time campeão, que veio a ser conhecido como Camisas Negras, que é o time homenageado com o uniforme 3 do Vasco do ano passado, que é aquele uniforme inteiro preto, pra mim o uniforme mais bonito atualmente de toda a Liga Brasileira. Não, indiscutível. Bizarro o uniforme da capa e que remete inclusive ao próprio design daquele uniforme de 1923. O time campeão do Vasco era composto por operários, faxineiros, choferes e pintores, 12 dos quais eram negros ou pardos. Guarda bem esse número, 12, tá? Porque ele vai ser importante. Porque um ano depois de atropelar os adversários no Campeonato Carioca, o Vasco já era o inimigo número 1 das demais torcidas, né? Um rival a ser batido de qualquer maneira. E já que era difícil bater o Vasco em campo, os dirigentes dos clubes rivais resolveram fazer o quê? Vamos investigar o que dá pra fazer, pegando as atividades profissionais e sociais dos camisas negras. Uma vez que o futebol ainda era amador e os jogadores não podiam receber salário pra praticar o esporte. E aí, aconteceu um verdadeiro golpe para tirar o Vasco das disputas. Na verdade, o que não agradava os adversários era a origem daqueles jogadores, né? Não tinha nada a ver com investigar a profissão para ficar justo. Tinha a ver com o time formado por negros, mulatos e operários, arrebanhados nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro. Em março de 24, os clubes rivais do Vasco romperam com a Liga Metropolitana e se reuniram para a fundação da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. O Vasco foi convidado a se filiar, mas não participou como clube fundador. A comissão organizadora exigiu uma série de informações e documentos para os clubes. Além do nome completo de cada jogador, era preciso informar onde era o atual local de trabalho do atleta e o local anterior, por exemplo. E aí o Vasco, basicamente, a hora que fizeram a fiscalização, a AMEA aceitava a inscrição do Vasco desde que o clube excluísse 12 de seus jogadores, sendo 7 da equipe principal e 5 do segundo time. Nossa, que... 12 que não, por coincidência, era aquele número que eu falei. Porra, cara. Todos os negros e operários do time, né? Segundo os dirigentes adversários, o time Cruz Maltino era formado por atletas de profissão duvidosa e o clube não contava com um estádio em boas condições. A resolução da entidade colocava o Vasco, atual campeão carioca, em desvantagem em relação aos fundadores da nova liga. E o Vasco simplesmente virou pra AMEA e falou, foda-se.
Essa é a resposta histórica. É um grande foda-se do Vasco pra Liga Carioca. A carta histórica do José Augusto Prestes, então presidente do Vasco, mostrou total indignação à discriminação racial. A carta é a seguinte: as resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da associação, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que absolutamente não pode ser justificada nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande número dos nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da AMEA e a forma por que será exercido o direito de discussão a voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do CR Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da AMEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade de Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Nesses termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA. Queira Vossa Excelência aceitar os protestos, da maior consideração e estima de quem tem a honra de subscrever. E aí assina o presidente do Vasco, José Augusto Prestes, tirando o Vasco da competição. Naquele dia histórico, o futebol brasileiro começou a ser do povo e passou a deixar de pertencer à elite. E classe nesse texto, né? Puta merda, que escrita. Assim, é uma carta de um presidente de clube, né? Obviamente que o cara sabia como se comunicar com as elites, mas é um posicionamento impensado, né? Para 1923. Acho que o que o Maidana chamou de revolução é isso, né? Você se colocar contra o status quo, se colocar contra o movimento de imposição que a alta sociedade carioca, no caso, colocava aos negros e pobres que queriam jogar bola. Então, começou a se forjar aí a tolerância, que é traço fundamental da cultura brasileira, que possibilitou a diversidade e a riqueza racial e cultural que a gente vivencia hoje. Ainda tem muita luta racial a ser conquistada, a gente falou disso nos últimos pelados, inclusive, sobre o Vini no passado. Passou a ser possível que a gente conhecesse Pelé, Garrincha, Didi, Barbosa, Romário e tantos outros talentos inigualáveis do nosso esporte. O Vasco deu seu mais importante passo para ser o gigante no futebol que ele se tornou, e o ingresso no Vasco na AMEA foi aprovado em tempo para o campeonato de 25, com os mesmos direitos que os clubes fundadores. Os camisas negras voltaram a jogar e tiveram a terceira colocação em 25 e conquistaram o vice-campeonato em 26. O Vasco conseguiu vencer essa briga, né? Mais do que a resposta histórica como carta, o Vasco venceu a briga, que veio até levar a seguinte construção de São Januário, né? Por conta do que a AMEA falava sobre o estádio do Vasco, né? Pô, a história do estádio também é muito foda, né? Que ele foi construído pelos torcedores e pelas pessoas pretas que iam assistir o Vasco e tem esse significado absurdo até hoje, né? Tem tudo a ver com a resposta histórica, inclusive, né? Porque o Vasco tinha que arrumar o estádio por conta disso, se comprometeu a fazer isso, e a própria comunidade de São Januário que ergueu o estádio ali, que foi inaugurado em 21 de abril de 1927. Então, daqui a 3 anos também o Vasco comemora o centenário de São Januário e com certeza vai ter tempo pra gente contar essa história aqui no Pelada também, em vários lugares, né? Então, achei que era importante a gente começar o Pelada falando sobre isso, de tudo que a gente vem falando sobre contra o racismo, no caso do Vini Júnior, e mostrar que não é de hoje e não é mimimi de uma vez por todas, né? Tem muita gente lutando por isso há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas. E é um desrespeito cada passo pra trás que a gente dá nesse sentido. Então, é pra se comemorar essa data pra caramba, é pra se comemorar um posicionamento lindo como esse. Eu tenho muito orgulho de ser Vasco também por isso, mas você torcendo pra qualquer time, quando você olha pro seu elenco, você vê tantos jogadores negros, né, tantos ídolos pretos em todos os times do Brasil, isso só se deu por conta desse posicionamento, no caso do Vasco, mas eu tenho certeza que esse posicionamento ia emergir pela natureza revolucionária da população brasileira, principalmente a área mais popular. Então isso a gente ia acabar fazendo em algum lugar. Fico feliz de ter sido no meu time pra eu poder jogar isso na cara de todo mundo, mas... mas talvez tivesse sido de uma forma, talvez tivesse demorado mais, a gente não tem como saber.
saber exatamente também, assim, como teria sido. Né? Exato. A gente só pode agradecer por ter acontecido como aconteceu, porque, Sim. como eu falei, né, acho que é importante te lembrar. Todo mundo bate no peito e tem muito orgulho do Pelé, mas só houve Pelé porque houveram os camisas negras, porque houve a resposta histórica. Isso é muito foda, cara. Inclusive o Pelé era vascaíno justamente por isso, né, também. Pelé é muito Vasco. Assim como Lula, Macron e Payet. Porra, todo mundo junto. Alegria. Mas queria aproveitar para ler um e-mail, uma cartinha do Rick Rodrigues, que ele mandou comentando o Peladranet 661, um fenômeno da natureza. Eu já vou puxar a cartinha dele pra agora, porque tem tudo a ver com isso. Ele falou, e aí, Vidani, Vítors no plural e agregados. Ó, o Maidana agregado, hein? E aí, agregado? Olha aí. Porra, que beleza, hein? É isso, é pra isso que a gente grava aqui toda semana. Você tá lá no site como titular, hein, Maidana? Não tá como reserva, não. Não tô no desenho, né? Acabou o desenho. O titular é o K9. O desenho acabou. Olha aí, é verdade, né? Pra quem... Vou sentir muita falta dessa arte do Doug. Eu também, mas nós vou correr atrás de uma nova, quem sabe, vamos ver. Ele fala aqui, sou fã do Pelada, conheci pelo Vai Te Catar, nunca mais abandonei, hoje é sem dúvidas meu top 1 podcast que fala de pinto em todo episódio. Agora falando mais sério, venho através dessa cartinha apresentar o ponto de vista de uma pessoa preta sobre o debate dos casos de racismo de Vini Júnior. Quando vocês alegam que não vem Rodrigo ou Hendrick sofrendo ataques como Vini, sinto que preciso compartilhar que isso se deve muito a uma parada chamada colorismo. Além do Vini ser um jogador preto, mesmo que os outros mencionados também se identifiquem como, podemos encontrar nele muitos fenótipos de pessoas pretas oriundas da África. Se compararmos o Vini com os outros dois, vamos ver que a tonalidade de pele dele é mais escura e que seus traços pretos são mais acentuados, como por exemplo, nariz mais largo, lábios maiores, até mesmo a genética muscular. Podemos comparar ainda com outros jogadores, por exemplo, o Tinga, ex-internacional, que também possuía muitos fenótipos realmente pretos, como esses já mencionados, e na América do Sul foi alvo de inúmeros ataques, enquanto outros jogadores nem tanto. É bizarro de se pensar, mas mesmo dentre os racistas, há um perfil mais atacado. Por esse e outros motivos, pouquíssimos jogadores europeus sofrem ataques como o Vini sofre. Por exemplo, jogadores da seleção francesa, Inglaterra, etc. Achei uma pauta importante a ser levantada, pois me identifiquei com o debate e quis também expor a expressão de uma pessoa que já sofreu racismo da sociedade e nem imagina o que deve ser sofrer racismo de milhares de pessoas no seu local de trabalho. Abraços e sucesso. Tamo junto demais, Rick. Porra, somou muito, cara. E faz todo sentido. E é exatamente essa complexidade mesmo, assim, porque a distância parece que não, né? Parece que são dois jogadores negros iguais e por mais que não exista uma disputa entre as pessoas pretas, quem é mais negro ou não, todo mundo sabe que quanto mais traços você tem, quanto mais semelhanças você tem ao povo africano, né? Você vai sofrer uma incidência maior de racismo. E até citando o Camavinga também, do Real, que também já sofreu um pouco do que o Vini sofre, ele também já sofreu, não é um jogador que se destaca tanto, mas também tem mais traços, tem o cabelo de dread, que são coisas, né, que pro cara que é racista, de alguma forma ele enxerga isso como uma coisa ruim. Querendo ou não, o Vini sofria racismo até dentro do Brasil, né, cara? Porra, com o Neguebinha, lembra? Chamava de Neguebinha, caramba? Exatamente. Sim. Desde que ele surgiu. Dentro do Brasil, cara. Eu acho que vale dizer isso, mas é perfeita a tua colocação também, cara. Acho que o Vini, ele é o pacote completo pro racista ter ele como alvo, né? Ele é um craque absurdo, ele é um jogador com um perfil ousado, né, que vai pra cima, que provoca. Ele já deixaria a galera puta, só pelo jeito dele de jogar, pela ousadia, pela forma. Ele sendo preto, ainda, é mais afrontoso ainda pra sociedade, né? Como pode um preto desses ser tão afrontoso, ser tão ousado, né? Ser tão abusado? É assim que os racistas pensam, é por isso que o Vini é um alvo. E no caso aqui que levantou o Rick, faz todo sentido, porque ele não é um cara com alguns traços pretos. Então, acho que é uma soma de tudo isso, né, Rick? Inclusive, comentando seu e-mail, acho que é uma soma de todos esses pontos que transformam o Vini num alvo muito fácil pra esses racistas atacarem, né? É muito triste, mas também é muito bom que ele tenha compreensão disso tudo que ele tem e que ele lute da forma correta, né? E não fazer o que o Neymar falou pra ele fazer, que não sei se vocês viram, que o Neymar falou que ele tinha que lidar com mais leveza. Neymar, cara, assim, eu não tinha visto, e que bom que eu não vi, cara. Nossa, isso é ter caralho. O que eu quero dizer sobre isso é o oposto do Neymar, né? No fim. É até por esse tanto de motivos pelos quais os racistas vão ter facilidade em atacar o Vini, que nós temos que entrar nessa briga. E quando eu digo nós, é Dorival Júnior, é todo o resto do time brasileiro, são os outros jogadores do Real Madrid. Todo mundo tem que entrar nessa briga com ele, justamente porque é covarde essa briga. Além de ser um ataque e tudo mais, e violento, é covarde pra caralho. E ele tá sozinho nessa. A gente não pode deixar o Vini sozinho nessa, então sim, se manifestem em redes sociais.
Eu vi um vídeo, cara, muito bonito do molequinho, vocês viram essa semana, né? Molequinho cortando o cabelo e pedindo o cabelo do Vini. Ah, sim, ele falando, Vini Júnior, te amo. Pô, bonitinho demais esse vídeo, cara, muito lindo. Muito foda esse vídeo, cara. E é isso que tem que começar a aparecer mais, cara. Assim, não só uma criança preta que tem relação com o Vini, que tem identificação imediata. Todos nós temos que ter o Vini com orgulho como ídolo, cara. Por esses posicionamentos, com tudo, a gente tem que bater no peito e falar, caralho, o Vini Júnior é nosso, porra. É um puto orgulho do caralho. Então, assim, não pode deixar isso escondido. Da mesma forma que os racistas são vocais ao ser racistas, a gente tem que ser vocal ao ser antirracista também. Não pode ser simplesmente não racista em silêncio, né? A gente tem que se manifestar. Fala galera, recado muito importante no Peladinha de hoje, primeiro pelada de abril de 2024. Eu quero falar com vocês sobre o nosso financiamento coletivo e quero pedir por favor para você ouvinte não pular esse bloco, tá? O que acontece? A gente já conversou no mês passado sobre o fim do Padrim, mas vale o reforço. A gente recebeu um comunicado por e-mail informando que o Padrim encerrará sua operação no dia 30 de maio deste ano. A partir de abril, este mês, não serão aceitos novos apoios no Padrim. Maio será o último mês com cobranças pros apoiadores. Nós estamos com o Padrim desde 2015, se eu não me engano, e foi uma parceria maravilhosa, muito bonita. A gente ficou o tempo todo que existiu o Padrim no Brasil, então eu queria agradecer a toda a galera do Padrim por todo o trabalho que eles desempenharam nos últimos, cara, o quê? Quase 9 anos aí de trabalho que a gente tá com eles. Mas, pra se preparar pro fim do Padrim, a gente preparou a campanha no Apoia-se, apoia.se/peladranet. Colaboradores do Padrim, então atenção, migrem pro Apoia-se ou pro Patreon o quanto antes. No nosso novo site, o peladranet.com.br, tem informações simples para você colaborar em qualquer uma das plataformas com nossas metas descritas por lá. Fica fácil demais. Para você ajudar a gente a correr atrás das metas coletivas, enquanto você recebe suas recompensas individuais. Lembrando que a colaboração segue sendo a partir de R$1. Você pode ajudar o Peladinha a continuar produzindo conteúdo por aqui. Lembrando, por exemplo, que uma meta que a gente sempre bateu desde o primeiro mês é o Testosterinha Show, que se a gente conseguir R$500 de arrecadação, a gente consegue produzir o Testosterinha Show no final de todo o programa. Por isso até que ele vem depois do recado dos colaboradores, né? Porque ele é um conteúdo extra já. Aproveitando que é o primeiro programa do mês, então a gente ainda tá nessa transição pós-PicPay. Vamos fazer aqui a prestação de contas de março contra fevereiro. Nesse mês a gente subiu R$101,86 e 4 colaboradores. Em fevereiro éramos 130 pessoas colaborando com um total de R$1.587,22. Em março fomos 134 colaboradores, com um total de R$1.689,08. Eu sei que com essa saída do PicPay, essa saída do Padrim, acho normal que tenha caído nossa média de colaboração, que era perto de R$2.000 com os 200 colaboradores. E peço, por favor, atenção na migração do Padrim pro Patreon ou pro Apoia-se, pra gente não cair ainda mais. Dados esses resultados, a gente não bateu a última meta do financiamento coletivo, portanto não teremos intervalo extra nesse mês, por pouco na verdade, tá? Faltam, sei lá, R$311 pra gente voltar a bater. Então eu quero convidar você que colaborava no PicPay ou no Padrim, que já colaborou no passado e desistiu, volte a colaborar com R$1, por favor. Se você puder voltar com um valor mínimo que seja, ou com um valor um pouco maior de R$5, por exemplo, já ajuda demais. É esse o recado. Não se esqueçam, peladranet.com.br resume todas as informações de colaboração para vocês. Apoia-se e Patreon são as novas ferramentas de financiamento coletivo, as plataformas oficiais do Peladranet. Valeu, gente. Voltamos agora com o programa. Muito obrigado. Bloco
da Libertadores pra gente comentar um pouquinho dos jogos dos times brasileiros de terça-feira, dia 2 de abril. Grupo C, The Strongest 2, Grêmio 0. E essa estratégia do Grêmio, hein? De estrear na Libertadores com o time reserva pra jogar contra o Juventude na final do Gaúcho, cara. Cara, Porque os caras estão com medo, né? Os caras estão com medo do Gaúcho, cara. O jogo de ida foi Oxo, né, Maidana? Foi 0x0, os caras já estão com cagaço aí, pô. pô, mas é um raciocínio muito merda, né? Porque aí se o Grêmio perde pro Juventude também, aí tomou 2x0 à toa, vai ser... Eu acho pouco demais, eu acho muito pouco, Vitinho. Eu tô torcendo pra isso agora, rapaz do céu. Cara, pra começar, isso nem é estratégia, né? Porque quem prioriza o Campeonato Gaúcho, mano? É o Campeonato Gaúcho e a Libertadores. Não tem dúvida do que você vai. Pois é, não. Fora que nem é o Inter. É o Juventude. Se for perder, o Inter já perdeu na semifinal pro Juventude. Tem um ponto mais importante ainda, começou a temporada agora, você tá poupando? É verdade, é verdade. Caralho, irmão, os caras tinham que estar no pique pra jogar, não faz sentido nenhum, entendeu? Acho que assim, um detalhe que fez o Renato poupar também é a altitude, né? Porque o The Strongest se enfrenta lá na altitude, o caralho, beleza. Mas, dito isso, péssima estreia do Imortal, tomou gol com 15 minutos, cabeceio do Ursino livre dentro da área, completamente livre. Ursino, que é um belíssimo nome de jogador, tá? Ursino Caninoso. Muito bom. Muito foda. Aos 28 do segundo, o próprio Ursino quase fez um golaço de falta, o Marquezinho espalmou a bola, pegou no travessão, no rebote, dormida de novo da zaga do Grêmio, gol de cabeça de novo, dessa vez do Trivério, e acabou assim. A defesa do Renato Gaúcho cometeu falhas bizonhas, apagões, o ataque não finalizou bem, o Duqueiroz, que era alvo do Vasco, tentou, mas não conseguiu fazer nada. Fico feliz pelo fracasso do Duqueiroz que não veio pro Vasco. Mas tá maluco, mas do Queiroz aí é só dor de cabeça. Você não gosta não, Medan? Nossa, cara, ele era muita dor de cabeça, cara. Não sei o que a galera via nesse cara. Não entendo o que a galera via falar, não, porque o Duqueiroz, vocês estão malucos. Esse cara não é jogador, não. Eu queria ele no Vasco, hein, mas é porque o Vasco é complicado. Então, vai ele no ver. Cruzeiro agora, pra mim, tá tranquilo também. Não fala nada não, mas porra. Bom, outro jogo de terça que a gente vai comentar é Milionários 1, Flamengo também 1. 7 anos depois, Tite volta a Libertadores pra ser criticadíssimo. Vocês viram o jogo do Flamengo? Alguém viu os gols aí do Flamengo e Milionários, 1x1? Pô, não vi os gols. Conte-me. Basicamente o que aconteceu, né? O Flamengo jogou desde os 16 do segundo tempo com um jogador a mais. Teve uma expulsão lá pro Milionários. Aí, pênalti, Pedro bateu, fez o gol com 20 do segundo. Show, hein? Beleza? Show de bola. Flamengo 1x0. O que o Tite fez? Retrancou o Flamengo. Basicamente, o Flamengo parou de atacar totalmente o Milionários e começou a chamar ele pro time. Em 15 minutos, o Milionários aproveitou a vantagem de jogar na altitude, encontrou o empate e empatou o jogo aí, 1x1. O Flamengo podia ter estreado com vitória, mas a verdade é que o Flamengo jogou abaixo do que pode jogar. Jogou muito abaixo do que pode jogar. Mesmo na altitude, tava com o time titular, não tinha desculpa do Renato Gaúcho aí. Tinha que ter vencido o Flamengo, gente, sem sacanagem. Tinha que ter vencido. Tite, pra mim, foi covarde sim, velho. Muito covarde. Acho que tinha que ter vencido, mas a gente sabe que o Tite joga campeonatos longos, né? Então, beleza que é um empate em um jogo que facilmente o Flamengo ganharia, mas no final das contas pode ser que seja um pontinho ali que, ó, esse pontinho aí ajudou. Pode ser que atrapalhe também, não ter sido 3. Ah, verdade, gente, que não vai fazer diferença nenhuma, Maidana. Porque o grupo do Flamengo é muito baba. Então. Não, e assim, eu acho que foi um deslize de um jogo também, porque o Flamengo vem fazendo uma temporada muito boa, assim, o time tá jogando bem. O grupo do Flamengo é Flamengo, Milionários, Bolívar e Palestino. Assim, o Flamengo e o Bolívar tem tudo pra passar, né? O Bolívar fez uma boa fase de grupos ano passado. Tava no grupo do Palmeiras, se eu não me engano, né? Acho que sim. E aí, pô, agora o Flamengo tem um grupo muito baba, pô, pelo amor de Deus. Se não conseguir passar pra próxima fase com Milionários, Bolívar e Palestino, pode fechar o Flamengo, pode acabar. Não tem condição não. Ó, já vou cravar aqui, hein? Sem risco de zicane. Flamengo, líder do grupo, com invicto ainda. Não vai perder nenhum jogo na fase de grupo. Pode anotar. Aí perde o Não próximo. acho difícil, não acho difícil, não. Não dá, Vitinho. É muito acima. Ô, a folha salarial que o Flamengo tem, com o time que tem, com o treinador que tem, não pode, gente. Qualquer coisa abaixo disso é vergonha, tá? Eu também acho, mas assim, talvez também seja um sinal de que esse bagulho de você ter um mesmo elenco durante muito tempo, em algum momento desgasta mesmo, né? Ah, mas renovou bem o Flamengo, não é mais o mesmo, né? Ah, não é, mas tem a maioria ainda é aquela base ali do time de 2019, né? Bruno Henrique, Rascaeta. Ah, mas só os dois, né? Assim, o Pedro já é novidade em relação àquele time. Tudo bem, já faz uns 3 anos que ele tá no Flamengo, mas é novidade em relação ao de 2019. O De La Cruz lá, que veio pra jogar com a Rascaeta, e o Pulgar aí também não são daquele time. Acho que o meio campo praticamente novo, o ataque também, o Cebolinha vem jogando muito. Tá diferente o time do Flamengo. O próprio Fabrício Bruno. Enfim. E o Gabigol não mostrou a piroca até agora. Não mostrou a piroca. E
Estão dizendo que só vão negociar o contrato dele no fim do ano, capaz dele sair mesmo pro Corinthians, hein? Eu acho ótimo. Ótimo, também não vai jogar, né? 2 anos suspenso. Sacanagem. É. O ataque cara. Yuri Alberto e Gabigol é um ataque maravilhoso, né? Eu acho pica, tá? Porra. Eu acho bom mesmo, eu também acho bom, não acho ruim não, cara. Foda. Não, é o que a gente tá falando. Se ele puder jogar nos dois sentidos, né? Porque o Gabigol tem que querer jogar. É essa parada também. O Gabigol é aquele cara marrento, mano. Se ele não quer jogar, ele não vai jogar. Ele vai só carniça em campo. Se ele quer, ele ganha Libertadores. Enfim, vamos viajar no tempo agora para os jogos de quarta-feira, 3 de abril. Tem Grupo A, Alianza Lima e Fluminense. Grupo D, Botafogo e Júnior Barranquilla. E Grupo F, São Lourenço e Palmares. Viagem no tempo rápida para comentar que semana de estreia triste pro Brasil na Libertadores, né? Nenhum brasileiro até agora venceu o seu jogo de estreia. A gente teve na quarta-feira, dia 3 de abril, Alianza Lima 1, Fluminense também 1. Fluminense que sofreu muito durante o jogo. Sofreu com o gol do Serna aos 35 minutos depois de um belo contra-ataque e jogada individual pela esquerda. Cortou o zagueiro ali, bateu cruzado. Bateu cruzado não, né? Bateu no canto do goleiro, mas ele corta o zagueiro antes e aí volta no contrapé, né? O Fluminense empatou com o gol do Marquinhos de cabeça depois de cobrança de escanteio aos 28 do segundo. O atual campeão se livrou de uma derrota na estreia e pelo menos saiu com um ponto lá do Peru. No grupo D, o pior resultado de um brasileiro na estreia até agora, porque jogou em casa, o Botafogo recebeu o Júnior Barranquilla e perdeu de 3-1 depois de um primeiro tempo terrível. O Botafogo teve um péssimo primeiro tempo, levou 3 gols, incluindo um de pênalti pra lá de discutível, mas os outros 2 gols não dá nem pra discutir, não tem CPI pro John Textor arrumar pra justificar a dormida que a defesa do Botafogo deu nos contra-ataques pra tomar os 3-0. O 3-1 veio, né, com gol de Hugo ainda no primeiro tempo, mas não salvou o resultado da primeira derrota do treinador interino Fábio Matias, que deve ter tido o último jogo dele à frente do Botafogo, que vem aí o treinador Arthur Jorge aí vindo do Braga. No grupo F tivemos São Lourenço 1, Palmeiras também 1. Palmeiras que usou a mesma estratégia do Grêmio, entre aspas, né, de entrar em campo com o time reserva pensando na final do estadual. Perdeu do Santos agora, no fim de semana passado, vai ter que virar o resultado ali em casa. E conseguiu arrancar um ponto no fim, mesma coisa do Fluminense. Parece que fica com gosto doce na boca, mas eu acho bem amargo, na verdade, meio triste o time brasileiro começar a Libertadores. Eu acho que isso é um reflexo dos tempos atuais, né? Libertadores tá tão fácil para os times brasileiros, a fase de grupos, a diferença de nível técnico tá tão grande entre o Brasil e o restante da América do Sul, que os times brasileiros estão poupando na Libertadores para focar no Paulistão, no Gauchão, etc. É uma loucura isso para mim. O Romagne abriu o placar de cabeça, completando também cobrança de escanteio. E o Marcelo Lomba trabalhou muito no primeiro tempo, senão poderia ter sido até pior. E o Piquerez saiu do banco para marcar de falta um golaço pelo Verdão, o gol salvador do empate no segundo tempo. Então, meu ponto é como vem jogando mal o Palmeiras em 2024. É um sinal de alerta aí. Ano passado também começou meio assim, acabou sendo campeão brasileiro, né? A gente sabe que isso, o Abel Ferreira tem dessas, é um trabalho muito sólido, mas fica a crítica aqui ao começo de ano terrível também que vem desempenhando o Palmeiras. Ah, Vidani, mas tá na final do Paulistão. Pô, cara, é o melhor elenco do Brasil, talvez, né? Enfim, é o atual campeão brasileiro. É o time que domina o Brasil já faz uns 8 anos, talvez, dá pra gente dizer isso, se pegar os títulos conquistados de Libertadores, de Brasileiro. Então, eu espero mais do Palmeiras, muito mais. Não vamos comentar os jogos de quinta-feira, 4 de abril, porque acontecem depois da gravação, mas tem grupo B, Talheres e São Paulo, e grupo G, Caracas e Atlético Mineiro. Antes de mais nada, eu preciso tocar aqui, ó. Desgraçado! Porra, que vinheta maravilhosa. Dancei com a vinheta aqui. Muito bom. Bom, vamos falar do John Textor, gente. Vocês estão acompanhando aí? O que tá rolando? Oh, isso eu acompanhei, eu queria falar demais sobre isso aí. Ah, é bom demais. Você tá vendo isso, Maidana, o que tá rolando? Porra, Cara, tô velho, acompanhando maluco. muito por fora. Me esclareça o que tá acontecendo. Tá bom. Pra explicar um pouco da bagunça que tá envolvendo o John Textor, STJD, CPI e o caralho 4, eu vou usar a matéria do Globo Esporte publicada 3 de abril, assinada por Rafael Zarco, que tem o título Advogada renuncia e John Textor do Botafogo terá nova defesa em julgamentos no STJD. Qual o contexto, tá? Ano passado, só pra lembrar, o John Textor, depois do jogo contra o Palmeiras, saiu reclamando pra caramba. Um chororô inacreditável, um famoso cry, né? Em inglês pro John Textor fazer o chororô dele. No início de março desse ano, o John Textor deu uma entrevista afirmando possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas prometidas e afirmou que teve manipulação de resultados no Brasileirão em 2021, 22 e 23. Afirmou. John Textor afirmou isso, que tem provas, gravações. A Procuradoria, então, solicitou a abertura de inquérito para apurar as afirmações.
O pedido foi acolhido pelo presidente do STJD, o José Perdiz de Jesus, que determinou que o Textor junte então essas provas, que se alega possuir, em 3 dias pra mim, e me entrega. O dono da SAF Botafogo se manifestou, mas não apresentou nada. O relator sorteado para processar o inquérito, que é o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, reiterou a determinação e falou: novo prazo de entrega, mais 3 dias. Novamente não foi cumprido. O caso foi levado ao pleno em sessão do dia 14 de março, porque o STJD, apesar de parecer muitas vezes, não é bagunça. Por unanimidade de votos, declararam a competência da Justiça Desportiva para a apuração dos fatos. Por maioria dos votos, o pleno não referendou a suspensão automática do Textor, que agora será julgado então. O procurador-geral do STJD, o Ronaldo Placente, em outra investigação, deu para ele também um prazo de 3 dias para ele apresentar as provas que ele diz ter de que houve manipulação nos jogos Palmeiras e São Paulo em 2023 e Palmeiras e Fortaleza de 22. Se ele não apresentar, o Textor corre risco de ser automaticamente suspenso até mostrar as evidências ao STJD. Ou seja, o caso dele não tá muito bacana não até agora no STJD, porque ele falou e não levou prova nenhuma. E tem um agravante. A advogada dele, que era a Luciana Lopes, renunciou à defesa dele. Pra quê? Pra evitar conflito de interesses, porque ela também, o escritório dela também advoga pro São Paulo, que foi envolvido pelo dirigente nas denúncias de manipulação. Então eles vão provavelmente defender o São Paulo e não o Textor. Caralho, cara. O escritório da Luciana já defendeu ele no episódio do ano passado, no julgamento do fim do Brasileiro, em que após o Palmeiras derrotar o Botafogo por 4-3, o Textor falou lá as besteiras, foi expulso, conseguiu habeas corpus pra acompanhar as últimas rodadas da competição. Foi suspenso no caso, né? Não foi expulso. E aí dia 9, terça que vem, ele vai ao pleno por essa mesma denúncia do ano passado, quando ele criticou o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, duramente, e ele também foi julgado por invasão de campo, que foi absolvido no caso. O Textor afirmou em texto publicado, pra vocês terem uma ideia, que 5 jogadores do São Paulo participaram de fraude pra manipular o resultado do clássico contra o Palmeiras no ano passado, que terminou 5-0 pros alviverdes. Gente, se houve fraude, é a fraude mais burra da história, tá? Porque, porra, entrega de 1-0, São Paulo. Ele pegou um exemplo muito ruim, né? Se ele tava tentando provar algum ponto. Tipo... Só se foram 5 caras que entregaram e cada um fez um gol contra. Aí cada um ganhou a grana, né? Gente, fora que eu não entendo direito do Textor é... O Botafogo não terminou o campeonato em segundo. Ele terminou em quinto. Não só isso, como até a última rodada, não era tipo, o Palmeiras não tava claro que o Palmeiras ia ganhar. Tava bem disputado. Até a penúltima. Na penúltima, o Palmeiras cravou praticamente. Isso. Mas assim, as últimas 5 rodadas dava pro Flamengo ter ganhado, dava pro Galo ter ganhado, dava pro Bragantino ter ganhado. Tava muito disputado o campeonato. A única coisa que tava óbvia era que o Botafogo não ia ganhar. Isso todo mundo sabia, desde o começo. Desgraçado! Concordo. Mas, o que acontece, né? O dirigente americano vai trocar o seu advogado de defesa. Ele confia nas provas que junta para apresentar nos tribunais brasileiros, desportivos ou não, porque ele quer levar pro STF. O Textor tá falando de muita coisa. Por enquanto, ele tá se apoiando num relatório de inteligência artificial produzido pela empresa Good Game, contratada para análise das partidas. Caralho. O tricolor São Paulo também vai ao STJD, a Justiça do Rio de Janeiro, para tratar do assunto. E assim como o Palmeiras entrou com medida inominada contra Textor para evitar qualquer menção ou referência ao clube por qualquer meio ou veículo sob pena de multa e suspensão. Então, assim, digamos que o clima não tá muito bacana pro Textor no STJD e que ele tem que trazer logo as provas, né? Porque ele tá aparecendo a galera confirmando o estado de sítio no fim do ano passado, no retrasado. Então, tá muito igual, né, cara? Porque eu acho que tá até pior, assim, porque não tem... É bizarro, mano. Sei lá, ele vai querer comprovar que o pênalti que o Everton do Palmeiras defendeu foi manipulado naquele jogo do 4-3 lá? Porque o Everton não pega pênalti. Sabe o que eu acho triste, Vitinho e Maidana? Acho muito triste que o Botafoguense não queria mexer nessa história, tá ligado? Acho que eles estavam cicatrizando. Todo mundo aceitou, né? Todo mundo aceitou. Doeu! Todo mundo deixa essa merda pra lá, cara. Porque esse jogo, ainda mais esse jogo, foi um puta jogo, cara. Foi um jogão do caralho, sabe? Teve outra situação que, sei lá, o Botafogo perdeu de 1-0, que sei lá, o Palmeiras ganhou de 1-0, que dava. A gente mesmo fala, né? Situação, por exemplo, de Grêmio e Corinthians, que você vê o roubo do Uriaberto, a mão do Uriaberto. Resultado questionável ali em campo. Mas esse jogo foi um puta jogo franco, mano. Foi. O cara sai desse jogo revoltado. Não, e se tivesse só esse jogo, se o campeonato tivesse sido decidido por um jogo, se fosse um
campeonato de mata-mata, alguma coisa assim. Ok, mas o Botafogo perdeu quantos igual a esse? Exato. Pra você falar Botafogo que tudo é perdeu manipulado. quando o técnico foi embora, cara. Botafogo perdeu o campeonato quando o técnico foi embora. É, com o Luiz Castro, mas na mesma semana o Botafogo perdeu pro Vasco em São Januário, né? Enfim, acho que tinha aquele gol do Paulo Henrique de longe. Então, E depois teve o jogo dos que o Soares fez 3 gols lá, que também foi 4x3 pro Grêmio. sim, na semana seguinte, cara. Então, mano, assim, a gente já sabe que é choro, a gente sabe que não adianta nada. E assim, se o Textor tiver alguma prova, tiver alguma parada, que apresente logo. Por que não apresentou ainda, sabe? Não tem, né? A gente sabe que não tem, né? É, pra mim fica na cara que ele tá... Se ele vai trazer alguma coisa, ele tá fabricando. É isso que dá a entender. Que ele tá fabricando essa parada. Pô, quem vai acreditar no Textor? Vai sair a prova lá no Fábrica de Filmes. É. Faz o filme. Pô, isso daria um puta de um filme, inclusive. Julgamento do John Textor. Acho que só, né? Quem faria o John Textor? John Textor, Adam Sandler. É, porque tem que ser um adulto meio jovem que anda de skate, né? Sim, e com cara de idiota. Verdade. Enfim, é isso a história do John Textor. Gente, eu tô me divertindo muito. Eu acho que o Ed Helms lá do Se Beber Não Case daria um bom John Textor. Bom demais, hein? Ô, Vitor, correio! Agradecimento ao Rick Rodrigues, que mandou cartinha que lemos no bloco da resposta histórica. Mande você também sua cartinha para o endereço podcast@peladranet.com.br. O Guilherme Lima mandou um e-mail sobre o Pelada 661, mais especificamente sobre o bloco que a gente falou do Daniel Alves e do Robinho. Falando aqui, fala príncipe, tudo bem? Ouvindo Peladinha da Semana, aqui em Buenos Aires, a conversa no trabalho sempre foi pautada em futebol. Como é uma área bem machista, cozinha de um restaurante, os casos dos estupradores Daniel Alves e Robinho sempre debandava para não dá pra saber se a mina quer se aproveitar. E eu sempre repreendendo, até que veio o comentário de que só via esses casos com brasileiros, que não se passa isso com argentinos. Pois bem, essa semana o assunto é essa notícia aí abaixo. Aí veio a notícia que, acusados de estupro, jogadores do Vélez são julgados na Argentina. Basicamente, o Sebastián Sosa, o Brian Cufré, Abiel Osório e José Florentin são indiciados por violentar uma jornalista em Tucumã. Abre aspas, minha vida tem sido um inferno, diz a denunciante. A mulher informa que foi violada pelos atletas na madrugada do domingo 3 de março, num quarto de hotel de Tucumã, logo depois do empate entre Vélez e Atlético Tucumã pelo Campeonato Argentino. A repórter foi convidada para um encontro somente com um dos atletas, mas quando chegou no local, todos estavam lá. Depois de ingerir certa quantidade de bebidas alcoólicas ao longo da madrugada, a jovem começou a se sentir mal e se deitou numa das camas. Foi nesse momento que, segundo ela, a agressão sexual teria ocorrido. Enfim, foi mais um desabafo aqui do querido amigo Guilherme Lima. Mandou um abraço, espero que o Pelada possa seguir sendo esse canal que fala de todos os assuntos como devem ser tratados, sério ou bem-humorado quando cabe. Eu agradeço demais ao Guilherme que trouxe esse assunto, porque essa repercussão desse caso mal chegou até mim, não sei a vocês, mas eu nem sabia disso, cara. É, não, também não chegou, não foi uma coisa que saiu na grande mídia, né? Pelo menos no Brasil não, né? E assim, um caso gravíssimo, 4 jogadores do Vélez. O Ministério Público da Argentina, só pra trazer atualizações do caso, pediu prisão dos jogadores do Vélez acusados de abuso sexual contra jornalista. O goleiro do Vélez, o Sebastián Sosa, acusado de estupro, ganhou liberdade depois de pagar uma fiança de 290 mil reais na Argentina. Ou seja, na Argentina tem uma lei parecida com o que tem na Espanha também, com o Daniel Alves. Essas atualizações que eu pesquisei, que eu encontrei mais cedo enquanto fazia a pauta. Mas queria agradecer ao Guilherme pela informação e, cara, vamos ficar de olho aí, vamos ver o que dá isso daí, porque que horrível a história, cara. Que terrível a história, mano. E é bizarro ser algo recente, né, mano? Porque a gente usa o exemplo do Cuca, por exemplo, né, como algo que aconteceu em um passado, né? No Brasil mesmo, a gente não tinha muita informação sobre isso até tudo ser exposto. E isso é algo recente, mano. Uma loucura. Tipo, aconteceu agora. É de março agora. 3 de março. Faz um mês, cara. É bizarro. Né? Num time grande da Argentina, com jogadores que, pô, já passaram pela seleção sub-23. Jogadores grandes, de renome. Cara, é assustador. Fico feliz de ver a justiça argentina indo atrás desses casos. Espero que dê cadeia, espero que se fodam. E é isso. Não conheço a lei argentina, não conheço o que pode acontecer, mas que se investigue e que paguem na melhor forma possível no nosso ponto de vista, né? Na pior pra eles, no caso. Quero que se fodam muito. Mas na forma mais justa possível. Justa, exato. Melhor nesse sentido de justa, né? Bruno Franzini mandou um e-mail com o título Só falo de seleção, mó chatão, né? Foi mal, ele manda. Fala, digníssimos magistrados do glorioso esporte bretão, tudo 12/8? Tranquilidade. Primeiro, queria dizer que fiquei honrado e feliz com a leitura do meu e-mail 2 episódios atrás. Obrigado. Fez meu dia mais feliz. Apenas comentarei sobre os amistosos da seleção, pois sou São Paulino e na minha maratona do Pelada aprendi que não se fala do São Paulinho. Hahaha. Que absurdo. A gente já falou muito do São Paulo aqui, cara. Que Pois é. o problema é que o São Paulo nos últimos 12 anos não se ajudou muito, né? Pra virar assunto. Pô, mas ano passado a gente falou muito, São Paulo ganhou, a gente falou, tem vários problemas aí. Copa do Brasil, é. É, pô. A gente geralmente fala dos times que estão muito bem e dos que estão muito mal. São Paulo, nos últimos 12 anos, dá pra dizer que ficou nesse meio do caminho que não é interessante. Mas seguindo aqui. Enfim, concordo que o Vini Júnior tá devendo na seleção. Precisamos dele protagonista como ele é no Real Madrid. Não pode perder os gols que perdeu cara a cara com o goleiro. A seleção pós-Neymar precisa de jogadores que não fogem do protagonismo, que sejam decisivos. Paquetá
Paquetá foi bem contra a Inglaterra, medonho contra a Espanha. A volância tá viúva do Casemiro e pra mim Bruno Guimarães precisa provar que merece ser convocado, afinal já teve chances demais. O Wendel foi uma sólida opção na lateral e o ataque sem Hendrick fica sem alma. Tô mandando esse e-mail semi-bêbado e tendo ouvido até o minuto 11h44. Então se repetir vocês, depois só prova que eu estava certo. Pior que você repetiu, acho que a gente concordou com tudo que você falou. Sim, mas eu queria te parabenizar pela capacidade de escrita mesmo bêbado. Exato. Impressionante. Um grande abraço, continua com o Pelado até o Palmeiras ganhar o Mundial. Vixe, tomara que não, tomara que a gente pare antes. Caralho. E se possível, chame o Doug Lira mais vezes, afinal ele não trabalha, só desenha e tem tempo pra isso. Cara, a agenda do Doug é a mais difícil de todas, assim. Nunca conheci ninguém assim. Não, primeiro que assim, a gente tá gravando agora é 4h30 da tarde. Eu não tenho certeza se o Doug acordou. Ele tá dormindo ainda. Eu mandei várias mensagens pro Doug na segunda-feira pedindo ajuda com o site novo do Pelada, porque eu quero refazer o escudo, né? Pro Pelada 700, eu quero reconstruir o escudo do Pelada e tal, construir um novo. E ele não me respondeu até agora. Ele me ignorou. Ele leu, tá azul o tique do WhatsApp, ele ignorou. Eu vi, E ele vai responder em algum momento. no Twitter, né? É, fui mandar no Twitter. Falei, foda-se o Doug. Ele responde sempre, só que tem um prazo, né? Ele tem um prazo dele, é um negócio dele. Enfim, brigadão pelo seu e-mail, Bruno Franzini. Tira essas ideias que a gente não fala de São Paulo, porque todo mundo é muito tricas. O Tricas é poderoso demais. Vamos, Tricas. Enfim, vamos de Comentroxas pelo Instagram, lá no instagram.com/peladranet. Tem, inclusive, link pro Instagram do Pelada lá no site peladranet.com.br pra facilitar pra todo mundo agora. Olha que delícia. Você quer? Tem lá um bloco, assim, a segunda sessão do site é veio pra deixar seu Comentroxa? E tá lá o elemento do Instagram do Peladinha pra você clicar no post e deixar seu comentário. A gente lê se passarem de 100 comentários. No caso, o programa anterior passou de 100 comentários, gente? Alguém viu? Passou, tá com 102 comentários. Olha aí. Aí sim. Peladinha 661, um fenômeno da natureza. 2 Comentroxas cada um. Vai lá, Maidana, primeiro Comentroxa, por favor. Primeiro Comentrouxa do Rangel Vitor, que falou aqui sobre o Testosterinha Show. Achei um absurdo ninguém lembrar do palhaço cantor Patapá. Não, é porque tem que citar a dupla toda, né? Não tem carreira solo. Exato. Ah, será? Não, acho que... Se vale o Zazá da Camarga, vale o Patapá. Tem que valer, tem que É valer. verdade, né? Um cantor, não falei artista solo, exato. Esse camarada aí, o Vitor Rangel, inclusive sigam ele no Instagram, inclusive ele faz uns vídeos muito engraçados, principalmente quem for Vasco, ele faz vídeos aí zoando o Vasco muito engraçados, inclusive ano passado me diverti muito. Camarada nosso aí, o Vitor Rangel, segue a gente há muitos anos, cara, ouvinte fiel do Peladinha. Tamo junto aí, @Rangel Vitor, sigam o cara lá que ele é muito engraçado também. Mais um Vitinho da comédia, viu, Vitinho? Outro Vitinho também que se aventura nas comédias aí. Olha aí, é verdade, né? Verdade. Me copiando, né? Mais um Comentroxa aí, Vitinho. Comentário do Jezrael, que falou aqui: quem diria que a seleção jogar contra um time grande faria a gente se importar com o jogo? 2 times grandes, né? Olha aí. Mas não é tão grande assim. A Inglaterra também não é tão grande assim, mas são grandes, Então, se comparar com o Brasil, todo mundo é pequenininho. Né? Exato. Tirando a Itália, sei lá. Pois é. Mas eu concordo. Acho que é muito diferente ver a seleção jogar contra os caras que a gente tá acostumado a ver na Champions, né? Um monte de cara da Champions jogando. É maneiro pra caralho. Isso é legal mesmo. E aí, com certeza, isso muda até a motivação dos caras da seleção, né? Pô, você vai jogar contra a Bolívia, você vai jogar contra a Inglaterra, você quer amassar a Inglaterra, né? Você quer ganhar dos caras. Pô, você não acha que o Southgate odeia a Inglaterra? Com certeza ele odeia. Mas ele já demonstrou. Mano, o Maguire é titular, mano. É isso que eu ia falar. Ele convocar o Maguire de titular capitão é muito ódio, cara. Porque assim, não é como se o cara, sei lá, como se ele fosse um daqueles jogadores que vai muito bem só na seleção e que é ruim no clube, que... Não, ele nunca jogou bem na vida dele. Ele nunca mereceu nenhuma convocação. Ser ruim fritando ovo em casa, ele é ruim. Sim, sim. Cara, o Maguire, de verdade, o Maguire poder se dizer jogador de futebol... Ele é capitão. Ele não é só convocado. Ele é o capitão do time. Isso que eu tô falando. Porque assim, ele teve uma boa fase no Leicester, né? E assim, eu nem lembro se ele tava no Leicester e foi campeão. Acho que não. Porque o Leicester foi campeão foi em 16, né? Então ele chegou depois, mas ele se destacou e de lá ele foi pro Manchester United de 19, sendo o zagueiro mais caro do mundo, né? Mais caro da história do futebol. E cara, ele é, sem dúvida nenhuma, o pior jogador de futebol profissional que eu já vi na minha vida. Eu não tô zoando não, cara. É isso, cara. Por isso que é o mais caro, né, cara? Pô, porque é muito caro ter ele no... Custa caro. Eu não consigo lembrar, Maidana, de um jogador que tem tantas atuações ruins quanto ele. Ele tem muita coisa, cara. O foda dele, Vitinho, é que ele tem um holofote muito grande em cima dele. Ele tá no Manchester United, ele tá na seleção inglesa de capitão. Parece que a galera ou odeia o Maguire, quer que ele seja humilhado o máximo possível, ou odeia futebol. É isso, cara. Não é possível. Alguma coisa vocês odeiam. Alguma coisa vocês odeiam, gente. Não é possível. Não tem condição, não. É bizarro. Ele só não entregou mais o jogo do Brasil porque ele saiu. Ele foi substituído. E não teve chance dele entregar mais alguma coisa. A bola que ele entrega pro Rafinha, se não é o Rafinha, era 1-0. Se é qualquer outro. E assim, é porque o Rafinha chutou. Ele desesperou. Porque se ele segura a bola, só corta. ele ia sofrer um pênalti. Pois é, o Maguire ia... Exato, o Maguire ia bater nele, também acho. Ele ia, cara.
Ó, mais um comentário aqui do querido Henrique Spessian, que trabalhava comigo na firma CLT e agora é ouvinte nosso. Tava fazendo uma flexão na academia enquanto ouvia o Pelada e caí de cara no chão quando ouvi Zazá da Camarga. Zazá da Camarga me fez isso sozinho. Sabe por quê? Porque nessa quinta agora tem show do Roberto Carlos aqui na Araraquara. E a minha namorada tava falando pra mim, falou, não, vai ter show do Roberto aqui. Eu falei, Roberto Carlos! Na hora, você vai passar mal de rir dessa porra, vai se fuder. Que mania maravilhosa, cara. Foi muito bom. Isso foi a coisa mais incrível que já aconteceu no Pelada. É muito bom, Impressionante, cara. Impressionante Isso é tanto que isso é bom. Tartaraga, Roberta Carlos, Zazá da Camarga, muito foda. Laça Ana, Xarará é bom demais. Mano. Xarará eu não consigo. Chatalzanha, né, também. Que isso? Não dá pra falar, tem uns que não dá. Taganha, que canta lá no seu show, Tardazanha. Tem um cara que fala... É o Admata. Tá bom. Vamos lá, mais um comentário jogadão. Vai dando segundo, senhor. O ID Paz comentou aqui. Tartaraga. Mais um comentário, Vitinho. Comentou do Rodrigo Amaral que falou na mesma semana o Hendrick marcou contra a Inglaterra, Espanha e o Novo Horizontino. E é muito bom porque saiu em vários veículos de futebol do mundo inteiro. O Hendrick, gol contra a Inglaterra, Espanha e Novo Horizontino. O Haaland não fez isso. Nunca. O Luan Germano mandou. Como esqueceram do magnífico Rabarta Jastas? Olha aí. Realmente. O seu grande CD Rabarta Jastas. Muito bom, cara. Ó, obrigado a todo mundo que comentou no Peladinha 661. A Barta, vou te... A Barta. Enfim, obrigado pra todo mundo. Hashtag Filó com Macaco. Lá pergunta da semana. Alguém tem alguma... Lá pergunta da semana, fala seu cantor aí, só com A nas vogais aí. Vamos. Filó com Macaco. Vamos continuar com isso aí, por favor. Tá. É isso, gente. Um beijo, queijo, fique com Deus e até a semana que vem pra mais um Peladranet. Valeu, alegria. Esquece a hashtag, né, durante o programa. Vou lembrar de novo é um presente. Colaboradores. É isso, Testosterinhas, que bloco é esse, meu querido amigo Testostas? E é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente dar as recompensas pra galera que colaborou no mês de março de 2024 no financiamento coletivo, Vitor. É o mês de estreia do Apoia-se aqui no Peladinha. Agora reforçando que a gente tem o Apoia-se e o Patreon pra galera colaborar. Então obrigado ainda, despedindo da galera do Padrim também nesse mês. Migrem pro Apoia-se e pro Patreon, hein? Fica o recado aqui. Abração pra Adelita Vanessa, Adriano Nazário Souza, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, Arthur Murakawa, Brian Kassenhuck, Bruno Burkhardt, Bruno Kelton, Caio Mendonça, Charles Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego de Lima dos Santos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evandro Souza Bispo, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Frouf, Frederico Jafelite, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Alves Mota, Ítalo Leandro, Freire de Albuquerque, Jonathan Felipe Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Perrer, Leonardo dos Anjos, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Luan Germano, Lucas Eduardo Marciano, Lucas Freitas, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Mariana Feitosa, Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Pedro Laura, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Perruti Macarelli, Reginaldo Antônio Pinto, Robson Duarte, Rodrigo Pimentel, Thiago De Cesare, Tio Patux, Vander Alvas, Vitor Maeda, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor de Almeida Flauzino, Vitor Mota Viguerelli, Thiago Lins, Leandro Borges, Hudson Jorge, Bruno Monteiro, Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Pedro Bonifácio, Felipe Pastor, Leonardo Pimentel, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, André Luiz Rufino, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Matheus Vilche, Berlandi, Murilo Segato, Rafael C. dos Santos, Rafael Piccoli, Rodrigo Oliveira Porto,
Porto, Stefano Belotti, Vinícius Lima Silva, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Rafael Bernabé, Vitor Rodrigues, Daniel Moreira, Lucas Penetra, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Felipe Artemio Schouten, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira, Bruno Vieira Silva e Ítalo Rossi Lucas. Valeu pra toda a turma que colaborou com R$10 no mês passado, março de 2024. Muito obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Muito obrigado por colaborarem pra gente cada vez mais produzir conteúdo por aqui. Estamos juntos demais. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado de coração. Migrem, hein, galera do Padrim, pro Apoia-se ou pro Patreon pra poderem continuar colaborando com a gente. Um beijo, um queijo. Tamo junto. Obrigado, alegria. Divertir, pra você brincar. Vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil. Uau, e aí, turma, beleza? Beleza, tastaranhas. O primeiro a jogar hoje é o Madada. Abragada. O segundo é o Vadana. Abragada. Eu quero que você faça com o show do Vitinho. Você vai ver o meu nome todo. A terceira é Show da Batalha. Perfeito. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um país que tenha no máximo 2 vogais. Quaisquer que sejam. 2 vogais. Não, peraí. Muito fácil essa categoria. Vai nesse país tem 2 vogais eu acho. Eu não entendi também. Não consigo. Tá muito difícil. Eu vou fazer, vou rodar de novo. Difícil. É muito difícil ler essa roleta. Eu quero o nome de um Pokémon que só tem a vogal A. Ô, difícil, hein? Vai, Maidana. Porra. Ratatá. Puta. Vai, Vidani. Ai, caralho. Puta, tem vários que tem outra vogal só pra me fuder depois. É, sim. Magmar. Filha da puta. Vai, Vitinho. Caralho, eu ia falar esse desgraçado. Pô, tem uma bunda na cara, é muito atraente esse Pokémon. Muito atraente, é foda. Caralho, cara, todos têm uma letrinha ali pra te fuder. O Charizard tem o Charizard. Não, Raquel Charizard. Errou! Roda a roleta aí, Vitinho. Muito bom. Eu quero nomes de carro que só tem a vogal A também. Ai, caralho, velho. Mas vocês são foda, velho. Vai, Maidana. Caraca, mano. Ai, não é possível. Passat. Ai, droga. Quê? Passat. Boa! Ah, valeu, né? A Passat tem só A, né? É. Não sei por que me veio. Pô, tem um I no final. Não tem. Passat. Passatinho, Passatá, esse mesmo. Passat, Passatá. Caralho, essa hashtag. Não. Vai, Vidani. Ó, tem o Mercedes A200. Só tem o A. Caralho, olha aí. Mais uma rodada, vai, Maidana. Que safado. Ai, caralho, mano. Tem o... Fasca. Errou! Vai, Vidani. Porra, agora vai ser só isso. Tem o Astra, né? Da Chevrolet. Olha, desgraça. Olha! Eu achei que você ia falar o Mercedes A300. Nossa. Tem, existe? Sei lá, porra, mas deve ter, não tem não. Ah, assim, assim não tem graça. Deixa eu ver, Mercedes A. Deve ter um monte de A, velho. Tem o A45, pelo que eu tô... Não, tem uns C300. Aí já não valia. Não, mas não, né, não tem A, né? Também não tem A. Parabéns, Vidani. Valeu. Que categoria. Por acaso tem um idoso aqui no meu prédio que tem um A200, então muito obrigado ao idoso Grande idoso. que para perto do meu carro, parava do lado do meu carro quando eu tava na antiga vaga, agora mudei de vaga por conta da reunião de condomínio, agora o idoso ainda mantém outra vaga aqui, mas ainda lembrou do carro dele. E é isso, Brasil. Alegria. Então é isso, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, pessoal. Valeu. É isso. Vá lá! Tchau, tchau! Palha, né? Tio Palha. Teu pau lá, né? É, o Carça! Caputa. O
Salta! Salta, né?